Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros e igrejas. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos nós e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender e nos suba a fé ao grau máximo para a nossa transformação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler no capítulo 15 de São Mateus, versículos 21 ao 28, o caso da mulher cananeia, o qual certamente era gentia. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é: seja feito conforme a tua fé. Ou seja, conforme a tua fé, seja feito. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura encontramos diferentes casos em que Jesus diz às pessoas: seja conforme a tua fé, ou tua fé te salvou. Como ele disse à mulher que tinha fluxo de sangue e tocou a borda do vestido, da vestimenta do Senhor, e foi curada. Portanto, há um mistério no tema da fé. O apóstolo Paulo nos diz: é, pois, a fé a certeza do que se espera
A convicção das coisas que não se veem. Porque foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Ou seja, que a fé é muito importante para todos os seres humanos. Se requer a fé para crer na palavra de Deus e para crer que há um Deus todo-poderoso e, consequentemente, para compreender que há uma vida depois desta vida terrena e que não somos os únicos que existimos. Há vida também em outras dimensões, porque são 7 dimensões e, consequentemente, e vida em outras dimensões. Mas as pessoas não sabem como é a vida em outras dimensões. Não sabem como será. A maior parte das pessoas não sabem como será a vida depois da morte física, porque estamos aqui na Terra para viver somente uma temporada e depois sair para viver, diríamos, em outro mundo, em outra dimensão. Assim, como você nasce e vive na Terra, pertencente a uma família, a uma casa, de acordo à família na qual você nasceu, assim também, de acordo à casa, à família espiritual, na qual e à qual você pertence, será sua vida. A vida espiritual transcende a depois da morte, onde a pessoa já não pode fazer nada, decidir se quer outro tipo de vida, porque isso se decide estando nessa terra. E há somente duas coisas que decidem onde a pessoa vai, onde a pessoa irá. E isso é a fé e a dúvida ou incredulidade. Por isso, Jesus, quando mandou pregar o Evangelho em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 17, disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Tão simples assim. Não é como algumas pessoas pensam, que é preciso estudar muito
para ir ao céu, ou que não é preciso saber nada, ou que qualquer religião que a pessoa tiver é suficiente. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, que ninguém vai para o céu e ninguém se aproxima de Deus a não ser que seja por meio de Cristo, que é o sumo sacerdote do templo celestial. E assim como o povo de Israel, para se aproximar de Deus, dependia dos sacrifícios que Deus tinha estabelecido e da intervenção do sumo sacerdote, passando ao lugar santíssimo no dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, com o sangue do cordeiro de expiação, do cordeiro expiatório, o bode pelo Senhor, que era sacrificado, e depois seu sangue levado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo numa vasilha, o qual tomava do sangue e aspergia sobre o propiciatório 7 vezes. E depois também levava o incensário, que tem a ver com as orações da confissão do povo e do sumo sacerdote, para que essas orações, onde era pedida a misericórdia, cada um como indivíduo, e o sumo sacerdote também, e o apresentava diante de Deus, e chegava a Deus, primeiro passava, também passava pelo lugar onde estava o lugar para oferecer as orações, que é o lugar onde o pai de João Batista, Zacarias, se encontrou com o anjo Gabriel. Lá no incenso, no altar do incenso, onde as orações subiam a Deus, e depois o sumo sacerdote passava ao lugar santíssimo com o incensário e se enchia de fumaça o lugar santíssimo, e aparecia ali Deus no meio dos 2 querubins de ouro, e obtinha o sumo sacerdote o perdão e misericórdia para o povo. Ele entrava umas quantas vezes, várias vezes, de acordo ao que correspondia no mandado divino, no mandamento divino. E tudo isso, depois do Novo Pacto, no Novo Testamento, também tem que se cumprir de etapa em etapa. Agora, encontramos que se requer a fé para tratar com Deus e Deus tratar com as pessoas. A Escritura diz: sem fé é
impossível agradar a Deus. E se Deus não está agradado com a pessoa, como? Deus vai tratar com a pessoa. E como a pessoa, se não está agradando a Deus, como vai tratar com Deus? Se requer a fé. Se requer crer na palavra de Deus, que é o pensamento divino, o pensamento de Deus expresso em forma de letra, para que tenhamos e saibamos, conheçamos a mente de Deus. Estes pensamentos de Deus saíram de Deus o Pai por meio do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o anjo do pacto. E em palavras mais claras é Jesus Cristo em seu corpo angelical. Por isso São Paulo no capítulo 2 do livro aos Coríntios, capítulo 2 do livro aos Coríntios, versículos 8 em diante diz: versículo 7 em diante diz: não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, ou seja, que o Evangelho e as cartas apostólicas e o livro do Apocalipse, tudo isso é sabedoria, mas sabedoria de Deus para o ser humano. Recordem que nos livros e atualmente nos computadores está armazenada a sabedoria das gerações passadas e desta geração em que vivemos. Na Bíblia está armazenada a sabedoria de Deus de tempos passados e se esteve armazenando mais sabedoria de Deus de etapa em etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Começou a se armazenar sabedoria de Deus para o novo pacto nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos e no tempo dos mensageiros de cada etapa da igreja entre os gentios. Entre os gentios, o apóstolo Paulo é o mensageiro mais sábio de todos e depois o reverendo William Branham. E por isso é que a igreja entre os gentios esteve usando também as cartas apostólicas que contêm o sentido ou interpretação dos evangelhos ou do evangelho que está distribuído nos 4 tomos chamados Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas e Evangelho segundo São João. E o livro dos Atos é
o livro dos Atos do Espírito Santo nos dias dos apóstolos lá em Israel, e que também incluiu os Atos do Espírito Santo entre os gentios naquele tempo de São Pedro e de São Paulo, porque o Evangelho veio aos gentios por meio de São Pedro e São Paulo, na casa do centurião romano, e depois, através de São Paulo, entre os gentios, o qual foi o mensageiro para os gentios. E por isso é que, até o nosso tempo, se continua usando as cartas apostólicas de São Paulo, que tem a revelação divina do programa de Deus para o novo pacto, para, assim, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estar bem fundamentada em tudo correspondente ao novo pacto. E por isso, depois dos mensageiros das seguintes etapas ou eras da Igreja, mantiveram as cartas apostólicas e, sobretudo, as cartas do apóstolo São Paulo, que é quem estabelece as doutrinas no meio do cristianismo. Também temos o livro do Apocalipse, que mostra a revelação de Jesus Cristo em sua igreja. Ou seja, que mostra como Jesus Cristo se revelou, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nos mostra como foi tudo, ou seja, que nos mostra o que passou, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá no futuro. Passado, presente e futuro contém o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para sua igreja. A leitura que estamos tendo diz, falando dessa sabedoria, que nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para quem? Para nós. E, consequentemente, para os crentes que viveram em outras eras, os quais desfrutaram também dessa sabedoria divina. Portanto, a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é a sabedoria divina expressa em forma de letra, trazida pelo Espírito Santo através de seres humanos, nos quais se manifestou o Espírito Santo para trazer a revelação divina de todas as coisas que é necessário que os seres humanos, e sobretudo os que estiverem no pacto vigente do seu tempo.
Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Como vê essa revelação? Pelo Espírito Santo, que é Cristo em seu corpo angelical. O mesmo Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus 28, versículo 16 ao 20. E São Mateus 18, versículo 20. Mas ele disse em São João também, capítulos, capítulo 16, capítulo 16, versículo 12 em diante, o qual indica que quando esteve na terra, não revelou tudo o que ele tinha para a sua igreja. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Tudo o que ouvir de quem? Do Pai. Por isso disse: tomará do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E o capítulo 14, versículo 26 de São João diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Evangelho foi o Espírito Santo recordando todas as coisas que Cristo disse. E foi, consequentemente, escrito que o Espírito Santo lhe recordou os apóstolos do ministério de Cristo e as coisas que ele falou e que ele realizou. No capítulo 15, versículo 26, diz: quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, o qual procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Ou seja, que quem vem para dar testemunho de Cristo é o Espírito Santo. E depois,
os apóstolos que estiveram com Jesus, nos quais estava o Espírito Santo, desde o dia de Pentecoste, estiveram dando testemunho de quem? De Cristo. E todos os crentes, com seus mensageiros de era em era, também estiveram dando testemunho de Cristo, porque Cristo em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja usando seres humanos e ainda está. Ele disse: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa é a sabedoria que foi escrita na Bíblia e que ainda encontramos que coisas que não estavam ampliadas estiveram sendo ampliadas pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. E ainda continuarão sendo ampliadas, mas à medida que chega o tempo para seu cumprimento. E o que foi prometido para o nosso tempo vai se cumprir. Tem que se cumprir porque é a palavra prometida de Deus para todos os crentes em Cristo. Agora continuamos no capítulo 2 da carta de 1 aos Coríntios. Paramos onde diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, que até as profundezas, o profundo de Deus, o Pai, o Espírito Santo, que é Cristo em seu corpo angelical, o anjo do pacto, através do anjo do pacto, é que vem a revelação de Deus o Pai ao seu povo que está no pacto vigente correspondente ao tempo que está vivendo. Por isso, como foi com o povo hebreu, depois é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Toda a revelação de Deus obrigatoriamente tem que vir por meio do Espírito Santo que está no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nenhuma outra revelação para o tempo final pode vir de outra forma. Tem que vir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, através do instrumento que ele tiver para esse tempo. E é confirmada a igreja na revelação que já veio, recebendo da parte do Espírito Santo de etapa em etapa. E não pode colocar outro fundamento a não ser o que já está escrito, que é Jesus Cristo. Porque quem dos homens sabe as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
E nós recebemos, e nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vimos que a revelação vem à igreja por meio do Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, que é a imagem do Deus vivente, o qual é Cristo em seu corpo angelical, o qual e através do qual Deus criou todas as coisas. Por isso é que não pode ser entendido de outra forma a revelação de Deus, o Pai através de Jesus Cristo. Vejam Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz: Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Os últimos dias são, recordem que um dia diante do Senhor para os seres humanos é como 1000 anos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E agora, os últimos dias diante de Deus são o quinto, sexto e sétimo milênio. Assim como os dias da semana são, os dias finais, os últimos dias são quinta-feira, sexta-feira e sábado. Consequentemente, cada um desses 3 dias está representado em um dia da semana também. Por isso, o sétimo dia da semana sob o pacto da lei é o dia de repouso, o dia de Deus, para ser dedicado a Deus, e todas as coisas do programa de Deus, de atividades espirituais para o povo hebreu. E em termos proféticos de tempo, o sétimo dia, o último dia é o sétimo milênio de Adão até aqui. Então, simples assim. E assim como o sábado é chamado o dia do Senhor lá, no pacto, sob a lei, o sétimo dia diante de Deus, que é o sétimo milênio, é o dia do Senhor, o dia para o reino do Senhor, o reino milenial. E as palavras de Cristo quando disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado, vejam, porque é um dia para o Senhor. O sétimo milênio é o dia diante de Deus, o dia do Senhor para seu reino milenial, onde eu estarei e quem mais? Cada um de vocês também. Recordem
as palavras de Cristo à mulher que teve fluxo de sangue e foi curada. Disse, tua fé te salvou. Salvação, cura. E recordem que as coisas de Deus são por fé. E recebemos as bênçãos de Deus por fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, a escutamos, lemos ela, cremos nela com a alma, porque com o coração e a alma se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, quando falamos dessas promessas, estamos confessando-as de acordo ao que cremos no coração. Mas se a pessoa lê e depois fala delas e diz, mas eu não sei se isso seja verdade ou não, está confessando incredulidade. Portanto, para ela, essas promessas não serão cumpridas. É para os da fé de Abraão, que são filhos e filhas de Deus, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que quando a pessoa crê, não está raciocinando, está crendo. Se raciocina no espírito da pessoa. Se crê na alma da pessoa. Por isso, Cristo dizia, assim como creste, seja feito, disse a mulher cananeia, que era gentia, e que Cristo assinala os gentios como cachorrinhos, era a forma daquele dia. E também encontramos que, aos judeus quanto à agricultura, os assinala como a figueira. Ou seja, é o simbolismo na Bíblia. Agora, a mulher que foi curada com tocar somente uma parte da vestimenta de Cristo como ponto de contato, porque ela cria que se tocasse essa parte da vestimenta de Cristo, seria curada. E se ativou o poder porque sua fé creu que tocando somente a vestimenta de Cristo seria curada. E o poder de Deus que estava em Cristo saiu de Cristo para a mulher, a qual obteve cura. E Cristo disse, tua fé, filha, tua fé te salvou. É também assim que dizemos, quando recebemos cura, dizemos, Deus, Cristo, me salvou dessa doença. Se requer a fé, porque a fé está na alma da pessoa. A fé ou a dúvida se ativa porque o ser humano tem o livre-arbítrio.
Quando a pessoa lê ou escuta a palavra de Deus, pela fé, pela palavra de Deus vem a fé. E a atitude correta diante da palavra de Deus é crer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ao crer, pois se está usando a fé, porque fé é crer, está crendo, sem lugar a dúvidas. Não tem que raciocinar nada. Diz a palavra de Deus, diz Deus, e consequentemente isso é assim. Entenda ou não entenda. Porque o entendimento vem na parte do espírito da pessoa, onde depois passa essa palavra que creu, acompanhado da fé. E então começa a ter maior conhecimento do que creu, sabendo que era a palavra de Deus, a voz de Deus, e que deu essa fé. Essa fé genuína, a qual se agarrou dessa palavra, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e o contrário é, com fé é possível agradar a Deus. É importante então que ao saber o que é palavra genuína de Deus, deixemos entrar a nossa alma. E depois vai passar ao espírito da pessoa para obter um conhecimento amplo sobre essa palavra que creu de todo o coração. Por isso os crentes em Cristo são filhos de Abraão. São da fé de Abraão. Poderia entender ele e Sara a promessa que Deus lhes fez, ou fez a Abraão, de que teria um filho, e já tinha 75 anos de idade. E passavam os anos e não chegava. Se ele podia raciocinar, diria como que eu mal entendia Deus. Mas quando Deus fala, a pessoa crê tal e como está aí, mesmo que não entenda. Depois, mais adiante, entenderá, como disse Jesus a Pedro: o que não entendes agora, o entenderás depois. Não busque problemas com tentar entender o que não entendes agora. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Portanto, virá um ensinamento, onde obterás conhecimento do que não podes compreender agora. Entre os gentios, Cristo achou uma fé grande. Há fé pequena e fé grande. Aos discípulos, quando estavam na embarcação, e a embarcação estava por se afundar, por causa dos ventos e a tempestade, no mar da Galileia, e estavam todos temerosos, Jesus estava descansando. O despertam, acordam, e dizem:
Não tens cuidado de nós, veja que perecemos. E disse, onde está a vossa fé? Falou aos ventos, à tempestade, que cessasse, e cessou. E então os discípulos dizem, entre eles, quem é este homem? Que até fala aos ventos e às águas e o obedecem. Seria que não sabia quem ele era ainda? Que era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivente encarnado? Agora, recordem que o mar também representa nações, povos e línguas. A embarcação representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a tempestade, as tempestades ou problemas pelas quais a Igreja passa. Mas ele esteve sempre na barca, na travessia, de um lado ao outro. Sempre há um momento em que digamos como que é despertado. Isso é de era em era, quando aparece o mensageiro de cada era. Aí ele tem que despertar a palavra, torná-la viva e cumprir tudo que ele prometeu. Porque essa é uma palavra viva. Porque ele e sua palavra são uma mesma coisa. Agora, disse Cristo à mulher samaritana, o que queres? E ela disse o que queria, recordem, que a mulher samaritana era gentia. E fala a palavra, e ele fala a palavra aí, ocorreu o que ela queria. É que Jesus Cristo tinha poder absoluto sobre toda a criação. Por isso ele dizia, o Filho do Homem tem poder. E assim por diante para ressuscitar ou curar os doentes, porque era Deus nele velado em carne humana, manifestando o seu poder por meio do Espírito Santo operando no véu de carne chamado Jesus. Por isso Jesus Cristo dizia, o Pai é maior do que eu. Como o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, alma, espírito e corpo, o maior em você e em mim, como seres humanos, é nossa alma. Por isso, quando se fala da salvação, se diz, de que vale o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não diz perder o seu corpo, perder sua alma, porque a alma é o que a pessoa é na realidade, é a essência do ser humano. Assim, como Cristo dizia, o Pai é maior do que eu. Assim você pode dizer, minha alma é maior do que eu, que este corpo físico que tenho. E é maior que o Espírito também, porque o Espírito é um corpo
de outra dimensão. Para os judeus, se esperava que pusesse as mãos sobre eles. Mas para os gentios, falar a palavra. Mesmo que em algumas ocasiões pediram que se coloque as mãos sobre eles, e o próprio Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sobre os doentes imporão as mãos e curarão. Ou seja, que não há nenhum problema. Mas quando entre os gentios chegam pessoas com uma fé, como a da mulher cananeia, que era gentia, e como o centurião romano, que disse: não sou digno de que entres sob meu teto. Somente diga a palavra, e meu servo curará. Diz: eu sou homem colocado com autoridade, e digo a este: vai, e vai, e digo a este: faça isso, e faz. E disse: diga somente a palavra, e meu moço curará. E Cristo disse: grande é tua fé. Ou seja, não encontrei fé tão grande em Israel como a deste gentil. Ou seja, que a fé a nível grande estaria no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, quando começassem as etapas da igreja gentia. É pela fé que alcançamos as promessas de Deus. Não tente alcançar as promessas de Deus pelo intelecto, porque vai se decepcionar. Esteja seguro que você crê de todo o coração, mesmo que não entenda. O entendimento vem mais adiante, quando isso que você creu de todo o coração, depois passa ao Espírito, para daí passar ao corpo e se materializar. E a pessoa permanece e espera como Abraão, que esperou 25 anos pela promessa. Quando tinha 99 anos, sempre Deus aparecia em diferentes ocasiões confirmando a promessa. E na última vez que a confirmou, disse: no próximo ano já vem o Filho prometido, para o qual, tendo 99 anos de idade, ou já tendo começado o ano 100, teve que ser rejuvenescido, porque já estava ancião, muito ancião. E Sara, com 89 anos, quem ia esperar um filho de uma anciãzinha de 89 anos? Somente um. Seu esposo. Seu esposo cria que ela ia ter o filho prometido. Ela não cria. Por isso, lhe deu de companheira sua serva Agar, para que tivesse o filho que ele estava esperando. Ela o raciocinou. Não tem que ser com uma jovem
que possa conceber? Pensou que ela já não passava por essa etapa mensal que as mulheres passam e já consequentemente, cientificamente, não pode conceber uma mulher que já terminou esse ciclo de vida. Mas Abraão cria que sim, que através dela, porque Deus o tinha prometido. Há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Se não há, então, como Deus prometeu, assim Ele fará no tempo correspondente. Recordem que na idade de 100 anos de Abraão é o segundo ciclo de ano de jubileu. Aos 50 anos é o primeiro jubileu de Abraão. Porque o ano do jubileu é o ano 50 sempre. E teve que esperar 50 anos mais para chegar ao ciclo de ano de jubileu, para receber uma transformação e ter o filho prometido, o filho de Abraão, Isaac. E o primeiro ano de jubileu para o povo de Deus, no termo profético, foi quando Jesus esteve sobre a terra. Era a era de pedra angular aquela, porque a pedra angular era Cristo. E esse ciclo divino trouxe a bênção depois, na cruz do Calvário, do sacrifício expiatório, e também trouxe o dia de Pentecoste, que é dia 50 também. O dia de Pentecoste se cumpriu em ano de Pentecoste. E para esperar a segunda parte da leitura que ele teve, de Isaías capítulo 61, versículos 1 ao 3, onde diz, e para pregar o ano aceitável do Senhor. E depois diz, e o dia de vingança do nosso Deus. Ali se deteve, não leu essa parte porque somente cumpriria naquele tempo para pregar o ano da boa vontade aceitável do Senhor. São Lucas capítulo 4, versículos 11 em diante. É que a segunda parte, para proclamar o dia de vingança do nosso Deus, é para a segunda vinda do Filho do Homem. É para este tempo final, onde estará se proclamando os juízos divinos que virão sobre a raça humana, para o qual se requer que a Igreja esteja no ciclo divino de era de pedra angular. E esse é o ciclo divino para a Igreja ser rejuvenescida, como Abraão e Sara foram rejuvenescidos, para que nasça o Isaac prometido. Ou seja, a vinda do Messias, a sua igreja e depois ao povo hebreu. E para que sejam transformados todos os crentes em Cristo do tempo final. Recordem que a igreja está representada em Sara.
Assim que, conscientes de que estamos vivendo depois das 7 eras da igreja, e que assim como veio o precursor da primeira vinda de Cristo na 7ª era, ou etapa da igreja hebraica sob a lei, e depois que fez a introdução com sua mensagem, introduziu o Messias, depois veio o Messias para uma nova etapa de pedra angular. No meio do cristianismo, transcorreram 7 eras e o mensageiro precursor da segunda vinda de Cristo já veio e se foi, mas sua mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo ficou no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, tal e como ele precursou, a segunda vinda de Cristo assim se cumprirá. E nós cremos de todo o coração. E veremos materializado, e então entenderemos. Enquanto isso, o cremos de todo coração. O reverendo William Branham disse: essa mensagem introduzirá Cristo ao mundo. Ou seja, que será de acordo a como já foi profetizado. Na mensagem, qual é a atração no monte? Ele diz: verá um em um burrinho pequeno, num burrinho, num jumentinho, está fazendo referência ao que aconteceu há 2000 anos atrás. E diz sem dúvida e sem denominação, clamando, e o povo, pois certamente, também, Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor, está citando aquilo para que mostrar que haverá uma repetição para uma nova e uma nova dispensação. Como aconteceu lá, se repetirá aqui. Os detalhes também estão na mensagem do reverendo William Branham. Por exemplo, também diz do Oriente, ou seja, a luz que brilhou no Oriente em sua vinda lá, mas diz onde brilhará ou resplandecerá a luz neste tempo? No Ocidente. Do Oriente ao Oriente Médio lá, e brilhou ou resplandeceu em Israel e cobriu todo o Oriente Médio. E Cristo em Espírito Santo, essa luz veio do Oriente, passando pela Ásia Menor, Europa, América do Norte, continente americano, que consta da América do Norte e da América do Sul e o Caribe, e da América do Norte. E na América do Norte esteve a luz Cristo no reverendo William Branham, e na etapa que correspondeu a ele no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esteve iluminando essa luz como lhes iluminava no deserto aos judeus por 40 anos. Da parte norte se moverá a outro lugar, onde haverá uma grande carpa catedral, e se moverá aí para ter a manifestação maior de toda a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso dará cumprimento ao que ele disse,
Do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho uma vez mais. Se Elias percorre, o ministério de Elias percorreu o caminho em Elias Tisbita. Por segunda vez, em Eliseu com uma dupla porção. Pela terceira vez, o Espírito Santo operou o ministério de Elias por terceira ocasião em João Batista. E pela quarta ocasião, o Espírito Santo operou o ministério de Elias no reverendo William Branham, porque os ministérios correspondem ao Espírito Santo. Ele é quem tem ministérios e os opera no meio do seu povo na dispensação, no tempo e pacto que está vigente para cada ocasião. E se percorre novamente, o ministério de Elias seria pela quinta ocasião, o qual corresponde às duas oliveiras, Moisés e Elias, de Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14, e de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14. Aí é onde, sob esses ministérios, que percorrerá o caminho novamente. E isso será o que os judeus verão e dirão: isso é o que nós estamos esperando. Porque eles estão esperando Elias, que virá precursando a paz imperecível, proclamando a paz imperecível, qual será? No reino do Messias. Ou seja, que virá para introduzir o reino do Messias. E também estão esperando a Moisés, um profeta como Moisés, o qual foi Jesus Cristo, Filho do Homem, em sua primeira vinda, e será o mesmo em sua segunda vinda. E já parece que com o que lhes disse, quanto a esse tema, é suficiente para que possam compreender até onde convenham. Recorde que isso está ligado ao sétimo selo, está ligado à voz dos sete trovões, à voz de Cristo, como leão, está ligado à proclamação do dia de vingança do nosso Deus, está ligado à terceira etapa na visão da carpa, ou seja, que quando esse tempo chegar, vão estar se cumprindo essas grandes profecias no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a voz dos sete trovões, a voz de Cristo como leão, estará nos falando, nos revelando o mistério da sua vinda, e estará nos dando a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como confirmou na fé Abraão, no último ano que apareceu, para confirmar a fé do Filho prometido, e trouxe uma transformação, o qual estamos esperando.
Neste tempo, Ele estará nos confirmando a promessa da transformação e o rapto para todos os crentes em Cristo que estarão no ciclo divino do ano de Pentecoste ou ano de jubileu. Para uma transformação física, um arrebatamento físico em corpos glorificados, onde, assim como Elias foi arrebatado ao céu em um carro de fogo, os crentes serão levados em carros de fogo à sétima dimensão, a dimensão de Deus, para a festa mais importante do universo, para a festa mais importante que tenha sido realizada no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. Conforme a tua fé, seja feito. Eu creio com todo o coração. Entenda ou não entenda. Estamos no ciclo divino, igual ao tempo em que Abraão recebeu a visita de Elohim, de Deus, com os anjos Gabriel e Miguel. Também no meio da igreja, no último dia, assim como estiveram anjos com o reverendo William Branham e Elohim, Deus, manifestado nele. Para esse tempo final estará também Deus em Espírito Santo, e estarão os ministérios das duas oliveiras, que correspondem aos ministérios de Gabriel e Miguel, que visitaram Abraão com Elohim e depois passaram a visitar a Ló, pelo qual Abraão esteve intercedendo. Porque aquele era o tempo em que o mundo gentil, os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra e cidades próximas iam ser destruídos com fogo do céu. E este tempo é também para o dia de vingança do nosso Deus, para o mundo ser queimado com fogo atômico em uma terceira guerra mundial. As nações que se afastaram de Deus terão esse castigo. E o anticristo e seu reino, o reino dos gentios, será tirado e estabelecido o reino do Messias, o reino de Cristo, onde estarão todos os crentes em Cristo como reis, sacerdotes e juízes. Algo grande se aproxima. Algo grande está por acontecer. E por isso está nos preparando para nos tirar daqui antes que caia o juízo divino sobre a terra. Não há lugar seguro neste planeta Terra. O lugar seguro está em Cristo e Ele nos levará à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai
celestial. E E quando tiver passado o juízo, regressaremos à terra já como reis e sacerdotes e juízes, com corpos glorificados, jovens e eternos, como o corpo glorificado que Cristo tem. E se o corpo que você tem algum defeito, não se preocupe. O que Ele vai nos dar não tem falhas. Será o corpo que Deus desenhou para você e para mim desde antes da fundação do mundo. E agora não se preocupe em perguntar-se como vai ser esse corpo. Quem vai dar o sabe, que é o importante. Não vai ser a nosso pedido, mas a decisão de Deus. E esse será o corpo perfeito que Ele desenhou para nós desde antes da fundação do mundo. Assim que a mim não me preocupa se eu vou ser baixinho ou alto, ou gordinho ou magro. Isso foi um assunto de Deus desde antes da fundação do mundo. E o que Deus decidiu é o melhor para mim. E para quem? Para cada um de vocês também. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do nosso tema. Conforme a tua fé seja feito. Deus abençoe e guarde a todos.